Estamos de volta. Hoje estamos conhecendo um pouco mais do dia a dia dos agentes e policiais de trânsito. Aqui com a gente o Tenente-Coronel Edmilson Lopes da Cunha, o assessor militar do Detran. E também o comandante do pelotão de motos da CEPETRAN, Tenente Rafael Ferreira Cavalcante. E o agente de trânsito da AGETRAN, José Reginaldo da Silva. Edmilson, como que é o perfil desses policiais que trabalham no dia a dia no trânsito? Olha, o policial de trânsito, primeiramente, ele tem que gostar, ele tem que querer trabalhar no trânsito, né? Porque essa atividade exige um perfil específico. Tem que ser uma pessoa que tenha disponibilidade, né, de estar constantemente se aprimorando, se atualizando em relação à legislação. É uma pessoa que tem que ter um temperamento adequado, né, para poder lidar com outras pessoas. Não pode ser uma pessoa muito estourada, uma pessoa que não tem muita paciência, né, porque no trabalho de fiscalização você precisa exercitar muito essa questão da paciência, né, do bom senso, e também essa questão da cultura mesmo, né, do conhecimento, porque a legislação ela está constantemente sendo atualizada, ela é muito extensa, né, e o policial realmente precisa ter esse perfil técnico adequado a essa atividade. Edmilson, você falou do bom senso, e é o que mais a população espera no policial, é o bom senso. Mas, às vezes, no momento ali, uma multa que aquela pessoa cometeu, o policial também pode aplicar uma advertência, fazer um momento ali de uma educação no trânsito, ao invés de aplicar essa penalidade. Pode, Edmilson? Sim, o ato de fiscalização, né, em geral, ele é um ato vinculado, né? Não cabe ao policial, muitas vezes, deixar de aplicar uma notificação. Porém, a gente sabe que tem situações em que, muitas vezes, uma orientação, né, uma advertência verbal, ela surte um efeito mais positivo que a aplicação de uma notificação, né? Então, cabe ao policial, ao agente de trânsito, analisar aquela situação em concreto e definir, né, qual a melhor providência que ele vai tomar. Edmilson, e aqui em Campo Grande, quais são as infrações mais cometidas nas nossas vias públicas? Segundo estatísticas, principalmente as infrações de excesso de velocidade são as mais cometidas, porque nós temos lombadas e radares praticamente em toda a nossa capital, naqueles principais vias, né? E realmente são flagradas muitas infrações de excesso de velocidade. Em relação à postura do motorista, né, quando da fiscalização dos agentes, é percebido um número muito grande de infrações de uso do celular enquanto dirige, né, da falta do uso do cinto de segurança, conversões em locais proibidos, estacionamento também em locais proibidos, são a gama maior de infrações cometidas. E vamos dar uma paradinha aqui na nossa conversa para saber como funciona mais uma parte do nosso veículo. Você sabe quando é necessário calibrar o pneu do seu veículo? Vamos ver. A dica de hoje é para o motorista que sempre deve estar atento ao desgaste acentuado do pneu e também na calibragem dos pneus. É importante que o motorista faça a calibragem dos pneus sempre frio, de preferência logo cedo. Por quê? Para que haja sempre a calibragem perfeita dos pneus. Você deve calibrar com 28 e 30 libras para rodar na cidade ou 30 e 33 no caso de viagens. A calibragem que for feita tanto na dianteira e na traseira deve ser a mesma, tanto 28 como 30 libras. No caso, para fazer a calibragem, basta passar em um posto de sua confiança e fazer a calibragem dos pneus corretamente. Se liga na dica. É isso aí. E você viu como é importante manter os pneus calibrados para evitar acidentes e também economizar combustível. E se você quiser rever essas e outras matérias, você pode acessar o youtube.com/SeLigaMS. Voltamos aqui para falar sobre o nosso assunto, os agentes de trânsito. Rafael, por que você escolheu ser um agente de fiscalização de trânsito? Eu sempre tive uma certa afinidade com a área, né? Nós, como policiais militares, nós temos a opção de
enveredar pela área da polícia ambiental, pela área do policiamento convencional, pela área de trânsito. Em um dos meus estágios, eu passei pela companhia de trânsito, né? Durante os 3 anos que eu passei na academia, entre o período de um ano e outro, você faz um estágio para ver qual a área que você mais se adequa. E no meu caso foi a companhia de trânsito, né? Reginaldo, nós temos conhecimento que nesses últimos 10 anos a frota de Campo Grande, os veículos de Campo Grande aumentaram muito. Teve esse aumento também de agentes de fiscalização ou você acha que está faltando ainda? Não, eu acho que está faltando sim, porque quando nós iniciamos eram 33 agentes, isso há 10 anos atrás. Aí permaneceu os mesmos, aí na gestão agora do Dr. Rudel, nós conseguimos fazer um concurso que foi englobado, juntou conosco mais 30 agentes de trânsito. Mas é insuficiente, porque naquela época a população em torno de, digamos aí, 400 mil habitantes. Ontem eu fiquei sabendo num curso que eu estava com o pessoal aí, que era em torno de 890 mil habitantes hoje. Então, digamos, na cidade de Curitiba tem aí 3 milhões de habitantes e lá tem 600 agentes de trânsito. Só na área central trabalha mais de 200 agentes. Quantos vocês têm aqui? 60. 60? Nós precisamos de no mínimo o dobro. E esse é um anseio nosso como agente de trânsito, porque essa turma que entrou agora melhorou muito a nossa fiscalização. Nós éramos 25, 30 agentes só. Kleber Dias, tem pergunta aí da plateia? Tem sim, Beth. Está aqui comigo o Gabriel e ele tem pergunta para o Rafael da CPTran. Fala aí, Gabriel. Eu queria saber como lidar com o estresse, principalmente na hora de se aplicar uma multa assim, para o motorista. Como lidar assim, com esse estresse desse motorista recebendo essa multa. Eu, na Blitz, eu faço o papel de comandante. Eu tenho 10, 15 pessoas sob o meu comando, elas abordam, fazem as notificações, só que na hora do condutor se mostrar insatisfeito, geralmente aponta, vai lá no tenente, vai lá que ele resolve o problema. E eu, basicamente, fui aprendendo aos poucos que você tem que se manter calmo e não se envolver diretamente com o problema pontual de cada um. Porque não falta problema. Numa fiscalização, a pessoa está indo no médico, está indo deixar o filho na escola, está indo resolver um problema pessoal. E tem aqueles que dizem mesmo, eu estava vindo do bar, briguei com a namorada, você escuta história de todo tipo. Já teve um cara que eu peguei, né, um cidadão que foi abordado, e ele disse que estava embriagado porque tinha levado como eu posso dizer assim, foi traído pela namorada, bebeu e simplesmente pegou a moto e foi andar pela cidade, né? E ele queria que eu resolvesse a situação dele, que eu compreendesse o problema pessoal dele e não aplicasse a multa, né? E aí você vai praticando, né? Com o tempo você se torna um pouco frio, né? Mas você tem que exercitar um pouco essa questão pessoal, essa questão de deixar um pouco o sentimento. Você não pode ser totalmente frio. Você tem que deixar um pouco o sentimento também envolver, para você, cada caso concreto, você resolver da melhor maneira possível, né? Tem mais uma pergunta agora com o Andrew. A pergunta é para o Reginaldo da AGETRAN. Fala aí, Andrew. Minha dúvida é em relação a pontos na carteira. Qual é a pontuação máxima e mínima que alguém pode levar na carteira? E quanto tempo demora para essa multa sair da ficha dessa pessoa? São 21 pontos e demora 1 ano para sair da carteira. Reginaldo, só para complementar um pouquinho aqui a sua resposta, completou 20 pontos na carteira, você já recebe uma cartinha lá do Detran que você vai entrar num processo administrativo para a suspensão dessa carteira. Que conforme a infração, se foi uma infração média, leve ou gravíssima, você pode ser suspensa aí de 1 a 12 meses de suspensão, né? E o máximo de infrações, nós temos lá no nosso quadro lá do Detran, nós temos pessoas que têm 120 pontos na carteira, tem gente que tem 500 pontos na carteira. Então, com certeza, essas pessoas serão as pessoas que mais rápido serão penalizadas, né? Então,
a pessoa tem que cuidar os pontos na carteira, porque hoje, e dependendo, você também pode ser cassado a sua carteira. Você perde aí o direito de dirigir definitivamente. Só pode voltar depois de 2 anos de suspensão, de cassação, e daí tem que passar por toda a autoescola de novo para tirar uma nova carteira de habilitação. Então, a sua pergunta é muito importante, porque isso acontece no dia a dia. As pessoas não se importam, vai cometendo pontos, infrações, e vai somando pontos na carteira, e isso tem uma consequência muito grave para o condutor. Tem mais uma pergunta do Tiago. Fala, Tiago. A minha parte, mais uma curiosidade. Em média, a pergunta é para o Reginaldo e para o Rafael. Em média, ao dia, quantas multas são aplicadas? Depende muito do dia, depende muito da questão da época do ano. Por exemplo, quando eu cheguei na companhia de trânsito, nós tínhamos uma média de 300 a 400 notificações por dia, né, quando eu cheguei. Aí eu fui maneirando um pouco mais a questão da fiscalização, fui me adequando mais ao trânsito, e a gente fez um trabalho mais educacional, voltado para a educação um tempo. Aí essas médias, elas diminuíram para em torno de 150, 200, né? Porque a gente fez um trabalho tentando voltar mais para o aspecto da educação, né? Não mais da fiscalização diretamente. Só que tem um detalhe, essa questão do que o Rafael colocou, é muito importante, essa questão de trabalhar a educação, só que isso não deixa de entender que nós fazemos aí 5%, 10% da quantidade de multa que existe em Campo Grande. Então, às vezes, fala como nós, os agentes de trânsito, os policiais fazem muita multa, infelizmente é uma resposta errônea, errada, porque a gente trabalha mais em cima de orientação, de educação, e nós só multamos em último caso. Porque se você parar num cruzamento, você vê a quantidade de multa que ocorre, como o coronel propriamente dito, celular, cinto, sinal vermelho, é absurda. Como esse dia, uma repórter de uma televisão aí, ficou com um agente nosso, ela ficou abismada a quantidade de notificação num cruzamento das nossas vias da nossa capital. Exemplo assim, Afonso Pena com a Avenida Calógera. Então é bem mínima a quantidade de notificação que nós fazemos. Tem mais uma pergunta do Leonardo. Fala aí, Leonardo. Eu gostaria de saber se os agentes fiscalizadores da AGETRAN recebem um bônus ou gratificação por multa aplicada. Muito bacana essa, rapaz. Isso sabe aquela questão do mito? Sabe que vocês que assistem o Discovery lá, National Geographic, tem aqueles mitos, não tem? Então tem mito que tem que ser quebrado. O que acontece? Quando eu comecei a falar para a Beth a respeito da nossa profissão, nós somos fiscais de transporte e trânsito e, por força de convênio, exercemos a função de agente de trânsito. Toda fiscalização na prefeitura ganha produtividade. E nós não ganhamos nenhum centavo. Então, criou-se esse mito que nós multamos. Igual eu estou falando para vocês, nós 5%. Se a gente ganhasse produtividade, você acha que a gente ia multar só 5% das pessoas? Sabendo que você não está fazendo uma coisa errada, sabendo que ela realmente comete infração. A gente sabe que eles cometem infração. Então, pelo fato de nós sermos fiscais, e o fiscal na prefeitura, saúde, SEMUR, obra, existe uma produtividade fiscal, eles acham que esse mito que nós recebemos por notificação. Nós não recebemos nenhum centavo. Inclusive, você vê como que é boa a sua pergunta, que eu fiquei sabendo essa semana que um dos candidatos a prefeito da nossa cidade, que não foi o eleito, ele achava que os fiscais têm que acabar com a indústria de multa, porque os fiscais da AGETRAN recebem produtividade por conta da notificação. Um próprio candidato a prefeito não sabia que nós não ganhamos nenhuma vírgula por conta disso. Tem mais uma pergunta aqui, agora a pergunta para o Edmilson, a Patrícia vai falar. Fala aí, Patrícia. Se baixar essa maioridade penal, vai poder tirar a carta com 16 anos? Olha, eu acredito que sim, né? O impedimento para que hoje uma pessoa, um jovem de 16 anos, tire a sua habilitação, principalmente porque ela ainda não está em idade suficiente para poder responder por um crime praticado, né? Então, se a partir do momento a legislação brasileira adotar, né, essa redução da maioridade, eu acredito que vai cessar, então, o impedimento para que uma pessoa de 16 anos possa tirar a habilitação. E agora, os juízes estão penalizando aí como crime doloso.
os acidentes com vítimas fatais aí em alta velocidade, embriaguez, crime doloso. Então, se baixar a menoridade, ele vai poder responder e vai responder aí pelos seus atos. Então, isso é muito importante, essa pergunta. E daqui a pouquinho a gente volta. E hoje nós estamos conversando sobre o papel dos agentes de fiscalização de trânsito. Não saia daí, já voltamos.